Oi, bom dia. Eu sou o Bruno Carrasco. Estou muito contente de estar participando desse primeiro congresso latino-americano de tanatologia existencial. E a ideia minha é comentar um pouco sobre o sofrimento emocional dentro da perspectiva do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche é um filósofo um tanto polêmico, muitas vezes pouco estudado ou explorado dentro da psicologia, porém ele tem uma grande importância para estudos e temas relacionados à existência humana, à afetividade, o corpo, a moralidade e também a saúde e a doença. Ele traz uma perspectiva um pouco diferente da convencional sobre saúde e sobre doença. Para ele, a experiência de doença e de sofrimento e dor não está desvinculada da experiência de saúde, de modo que as duas se complementam. Há apenas entre elas, segundo o filósofo, diferenças de graus, de modo que a experiência de sofrimento pode impulsionar uma experiência de saúde. Então, sua filosofia é um tanto complexa, é distinta, ela questiona e critica os cânones da tradição filosófica. Então, vou tentar passar um pouquinho, introduzir a filosofia dele inicialmente e passar um pouco por esses temas do corpo, dos afetos e da concepção de saúde emocional dentro da perspectiva de Nietzsche, partindo do reconhecimento do sofrimento como uma possibilidade de potencialização da existência, de ampliação de possibilidades existenciais. Legal? Bom, Nietzsche é um filósofo popular, muito conhecido. Ele influenciou vários outros filósofos, como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, entre tantos outros. Além de movimentos filosóficos, como a filosofia continental, o existencialismo e diversas tendências de filosofias pós-modernas. Bom, ele nasce em 1844, no vilarejo de Rocken, próximo a Leipzig, na Alemanha, e ele vive até 1900, o ano que ele vem a falecer. Portanto, ele vive esse período da metade até o final do século XIX. E o século XIX na Europa tem algumas características importantes que perpassam sua experiência e que vão fazer parte de sua filosofia. Bom, nos séculos anteriores, século XVII, XVIII, houve um grande desenvolvimento da razão, da racionalidade, do racionalismo e da ideia de que por meio da razão as pessoas iriam resolver todas as verdades, inclusive todos os problemas humanos, o que desembocou no século XVIII no Iluminismo. Porém, já no final do século XVIII, surge um movimento artístico muito importante, que é o romantismo, que por meio das artes plásticas e das artes literárias começa a retomar a experiência da dor, do sofrimento, da emoção humana, das angústias, do sofrimento perante a vida, perante a morte, perante as difíceis situações. E o romantismo vai resgatar esse elemento humano que estava sendo deixado de lado pela filosofia, esse elemento emotivo, intuitivo, afetivo, que vai influenciar, inclusive, a filosofia de Nietzsche de maneira muito intensa. Nietzsche é um filósofo que se coloca voltado para o corpo, para a afetividade, para a intuição. E o romantismo é um movimento artístico que vai influenciar a filosofia lá entre o final do século XVIII e durante todo o período do século XIX. Outra característica na filosofia nesse período é que ela já havia atravessado a crise da razão. Immanuel Kant, no século XVIII, já havia questionado as possibilidades de conhecer, de alcançar o conhecimento verdadeiro, entendendo que havia limites nessa razão, que o homem não poderia conhecer tudo. E Nietzsche vai ainda mais a fundo nessa crítica
constatando que há limites, inclusive morais, com relação ao conhecimento. E a própria filosofia, a própria busca de verdade, que se parece tão neutra, ela é embasada, é pautada numa moral. Ela parte de uma concepção moral de mundo e de vida. A própria busca de verdade é uma necessidade moral. E a moral vem antes. Os próprios instintos de defesa e de proteção vêm antes da ideia de verdade. A ideia de verdade vem, segundo Nietzsche, para se defender dos instintos. Ele vai dizer que é uma característica dos homens cansados, daqueles que não querem mais inventar, eles querem buscar a verdade porque já são incapazes de criá-la, né? E Nietzsche vai ser um grande crítico também do positivismo, que aparece também em seu tempo, com Auguste Comte, com aquela supervalorização do método científico e da crença de que a ciência seria um saber neutro, né, sobre as coisas. E Nietzsche vai criticar veementemente essa posição. Bom, o Nietzsche ele nasce numa família protestante, ele é, quando criança, um aluno modelo, dócil, leal. Ele vem dessa formação bem clássica, bem tradicional, estuda em escolas grego, estuda Bíblia, estuda Platão, estuda Ésquilo, e ele vai desenvolver um interesse muito especial pelos filósofos pré-socráticos, aqueles que antecederam a Sócrates, e se caracterizam por um pensamento um tanto assistemático, que não tinham como mote a busca da verdade, que vai aparecer depois com a filosofia socrática e platônica, da qual Nietzsche vai criticar de maneira muito intensa, inclusive. Então, para ele, os pré-socráticos são os verdadeiros filósofos, pois eles estão filosofando a partir da vida, a partir do mundo, porque para Nietzsche não há distinção entre filosofia e vida. A filosofia é algo que deve partir da vida. Então, Nietzsche não é aquele filósofo teórico que fica pensando, abstraindo, buscando verdades e essências sobre as coisas, mas é aquele filósofo que parte da realidade concreta para buscar descobrir o que há de oculto nessa realidade concreta, o que está atrás dessas bases que sustentam o pensamento e a cultura ocidental. Ele vai ser um grande crítico dessa cultura ocidental. Bom, aos 25 anos de idade, ele se torna professor de filologia na Universidade da Basileia, e a filologia é justamente o estudo das formas literárias e dos sistemas e instituições de pensamentos. E lá ele permanece por cerca de 10 anos e começa a publicar suas primeiras obras. E a sua escrita é muito característica, é escrita por meio de metáforas, poemas, é uma escrita fragmentária, por ironia, aforismos. E essa é uma característica da própria filosofia dele. Porque Nietzsche ele não tem como busca propor um sistema, criar um sistema de filosofia, mas ele entende a filosofia como um processo emotivo, afetivo, assistemático e inclusive até antagônico. É curioso que no prefácio da obra dele, A Genealogia da Moral, ele cita um trecho onde ele comenta como deve-se interpretar um aforismo, que ele escreve a maior parte de suas obras de maneira aforismática, que são pequenas sentenças assim, um tanto dispersas, que contêm vários elementos, vários conhecimentos, vários saberes nela mesma, só que não são diretos, não são sistemáticos, né? E ele comenta assim: um aforismo honestamente modelado e cunhado não pode decifrar-se à primeira leitura. Ao contrário, começa-se unicamente agora a interpretar-se, para o qual é necessário uma arte de interpretação. Na verdade, para levar assim a leitura à dignidade de arte, é mister, antes de mais nada,
possuir uma faculdade hoje muito esquecida, uma faculdade que exige qualidades de vaca e absolutamente não as de um homem moderno, a de ruminar. Ou seja, ele está propondo que sejamos como vaca para ler os aforismos que ele escreve, ou seja, que não interpretemos ele diretamente de um só golpe, mas que a gente possa ler e ruminar aquele conteúdo para poder digerir de maneira mais profunda aquilo que ele propõe. E realmente a filosofia de Nietzsche é muito profunda e muitas vezes mal interpretada por leitores apressados, por leitores modernos, né? Que buscam aquela leitura rápida, leitura dinâmica. E Nietzsche se opõe a isso. Para ele, a vida é um processo a ser digerido. E não porque poderíamos pensar também a saúde e a dor e o sofrimento como um processo a ser digerido. Algo que a gente pode ruminar como uma vaca, experimentar, vivenciar, para depois a gente digerir, mas não algo para ser tomado de um tapa, de supetão, né? Às pressas, né? Não é uma fast filosofia como fast food ou fast alguma coisa, mas é uma lenta filosofia, uma filosofia do processo, da experiência, uma filosofia que se aproxima do vir a ser, do devir. E por isso, ele não busca estabelecer verdades, mas possibilidades interpretativas. Uma de suas grandes questões é: o que estamos fazendo de nossa vida, enquanto ser humano e enquanto humanidade? Por isso que o foco dele é a vida, é a existência, é a cultura, é a moral, é o conhecimento, a filosofia e a ciência. Então Nietzsche, ele se coloca como um filósofo médico, um filósofo que diagnostica a situação da cultura para se transformar num filósofo legislador, que é aquele que vai receitar e vai propor mudanças nessa situação. E também um filósofo artista que cria novas possibilidades de filosofia e novas possibilidades de vida. Essa é a proposta da filosofia dele. Estabelecer um diagnóstico da cultura e propor, possibilitar novos caminhos e novas transformações. E cultura, para Nietzsche, está implicado a moral, os modos de ser, de sentir, de agir, de se portar, o tempo, a localização, tudo isso para ele está envolvido nessa temática da cultura. Então Nietzsche é um grande crítico de seu tempo, a modernidade, e ele vai linkar, relacionar filosofia com vida e com arte. Para ele, a filosofia é também uma experiência estética. Não é só uma experiência de pensamento, de elaboração, de alcançar essências. Pelo contrário, é muito mais pautado na vida e na criação artística do que na ideia de encontrar um ponto verdadeiro e único. Para ele, isso é mais interessante do que que a busca da verdade. Ou seja, a vida afirmativa, um pensamento afirmativo potencializando a experiência de vida. Para ele, isso é mais importante do que buscar verdades.